Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje iremos falar sobre tomadas TUE e TUGs. Você sabe o que são tomadas TUE e TUGs? Tomada de uso específico e tomadas de uso gerais? Bom, hoje vamos tentar da melhor forma possível tirar algumas dúvidas a esse respeito. Então, as tomadas de uso geral e tomadas de uso específico, o que quer dizer isso? O que levar em conta quando for instalar essas tomadas? O que nos diz a norma 5410? Veja, é interessante a gente entender o conceito dessas tomadas para que a gente possa dimensionar corretamente nas nossas instalações elétricas, na nossa residência, e a gente ter um melhor aproveitamento possível da eletricidade dentro da nossa edificação. Então, as tomadas de uso geral, então é TUE, tomada de uso específico, que são gerais, né? São tomadas destinadas a aparelhos móveis ou portáteis. Em geral, as tomadas são 2P mais T, padrão brasileiro, e por norma, atualmente, essas tomadas são distintas em 10 amperes e 20 amperes, sendo que as de 10 amperes não podem ser ligados aos equipamentos de 20 amperes. E as de 20 amperes, elas por norma, elas devem ser compatíveis com os plugs de 10 amperes e 20 amperes. Bom, o que quer dizer isso? Quer dizer que a tomada de 10 amperes, quando a gente compra uma tomada de 10 amperes, os orifícios dela, ele não é possível conectar um plug de 20. Onde que eu vou encontrar um plug de 20? Geralmente micro-ondas, alguns secadores de cabelo e alguns outros equipamentos. Então, nós temos que as tomadas de uso específico são utilizados para esses equipamentos aqui: a enceradeira, o aspirador de pó, o secador de cabelo, uma furadeira. A norma 5410 ela fala o seguinte: em locais com área de menor ou igual a 6 metros quadrados, tem que ter no mínimo uma tomada. Então, ou seja, cada cômodo de uma residência, se ele tiver menos que 6 metros quadrados, no mínimo eu preciso ter uma tomada. Se ele tiver qualquer área maior que 6 metros quadrados, a tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro. Então, o que acontece? Vamos supor que eu tenho 6 metros, então eu começo a medir de um canto da parede. A hora que der 5 metros eu instalo uma tomada, continuo mais 5, instalo outro, até fazer essa área desses 6 metros quadrados. Em resumo, né, se a gente for olhar assim a grosso modo, o que a norma quer dizer? Ela quer dizer que num cômodo, cada parede tem que ter uma tomada no mínimo. É mais ou menos isso que quer dizer essa norma, e é por isso que, se a gente analisar, a gente vai entender certinho que quando a gente faz por perímetros, se a gente estiver usando esse sistema, vai estar acontecendo isso aí. Então, cozinhas, copas e áreas de serviço é uma tomada a cada 3,5 metros ou fração de perímetros, incluindo pelo menos uma TUG, que é uma tomada de uso geral, em cima da bancada da pia. Ou seja, quantas tomadas eu posso instalar na cozinha? Quantas eu quiser. Qual que é a condição mínima? A mínima é uma tomada a cada 3,5 metros e incluir uma tomada de uso geral para a bancada acima da pia. Subsolos, varandas e garagens é no mínimo uma tomada, podendo ficar instalado dentro da peça, próximo ao acesso do local, desde que a varanda tenha no máximo 2 metros ou profundidade inferior a 80 centímetros. Em resumo, também quer dizer a mesma coisa, né? Está falando que você tem um subsolo, uma varanda, uma garagem, você tem que ter no mínimo uma tomada para poder ligar um carregador, poder ligar um aspirador de pó, alguma coisa nesse sentido. Banheiros são no mínimo uma tomada junto ao lavatório,
e com distância de 60 centímetros do box. Isso aqui é extremamente necessário prestar atenção. Banheiros, por ser uma área molhada e ser a área mais perigosa falando eletricamente dentro de uma residência, é recomendado apenas uma tomada junto ao lavatório, nada mais do que isso, e ainda ter essa ressalva de pelo menos 1 metro longe do box do banheiro. Então as tomadas de uso específico, né, que são as TUEs, então elas são destinadas para chuveiro, torneira elétrica, secadora de roupa. E aí tem uma nota, né, tem uma nota aqui da NR 5410, que a ligação de aquecedores elétricos de água ao ponto de utilização deve ser direta, sem uso de tomadas, utilizando conectores apropriados. Bom, o que quer dizer isso? Então, quando a gente começou a ouvir, eu estava perguntando se sabe o que são tomadas TUE e TUGs, né? As TUEs, que são de uso específico, na verdade ela não é uma tomada, né? Ela é chamada ponto de força. Por quê? Porque eu não utilizo tomada para ligar chuveiro, eu não utilizo tomada para ligar torneira elétrica, e secadora de roupa também não. Então esses equipamentos, quando a gente compra, eles vêm com os 3 fios soltos, né? Os 2 fios da fase mais o terra, e ele não vem previsto para ser ligado em plugs. Por quê? Porque a corrente deles são alta. Então, como ele possui uma corrente alta, se a gente colocar uma tomada, provavelmente essa tomada derrete. Então, por esse motivo, é utilizado fio na bitola específica e é ligado direto. Falando em residência, se a gente fizer uma tabelinha, então nós vamos entender aqui assim, né? Que quando, vamos supor, tem uma sala que ela tem uma área de 9 metros e 91 metros, né? E ela tem um perímetro de 12,6. Então, em iluminação, por norma, a gente vai seguir lá 5410 e vai entender que a gente precisa ter 100 VAs de potência de iluminação instalada. Quando a gente vai para tomadas, o que acontece? Levando-se em consideração aquele cálculo de perímetro que a gente havia mencionado, eu vou precisar de 4 tomadas, e cada tomada ela é previsto 100 VA. Não é que eu vou consumir 100 VAs por tomada, isso é uma previsão de corrente de potência, é a potência aparente. Então, para cálculo, eu considero que eu estou usando 100 VA. Veja que na copa, eu também, pelas medidas, eu também vou ter 4 tomadas. Já na cozinha, o que acontece? A cozinha, para uso geral, eu vou ter 4 tomadas e vou instalar uma torneira e uma geladeira. Então eu vou ter que prever também essa potência desse equipamento. Então aqui no caso eu não prevejo a tomada, eu prevejo diretamente a potência do equipamento. Uma torneira de 5.000 watts e uma geladeira que consome 500 watts. Dormitório. Dormitório são 4 tomadas, 400 VA. Dormitório 2 idem. No banheiro eu vou ter uma tomada de 600 e vou prever mais um chuveiro. Aqui no caso, chutando baixo, né, que o chuveiro hoje a gente tem de várias potências, eu começaria com 5.600 watts. Então eu vou ter, se a gente fizer essa tabelinha, né, uma tabelinha de previsão de carga para uma residência simples, eu vou chegar aqui, eu vou ter um total para iluminação de 1080 VA, potência aparente. Por que potência aparente? Porque, por exemplo, quando se fala 100 VAs de potência de iluminação por hall, por exemplo, não quer dizer necessariamente
que eu vou colocar os dois modelos de lâmpadas iguais. Eu posso colocar uma lâmpada de LED que ela é similar a tantos watts e o consumo vai ser bem menor. Então é só uma previsão. Então a gente faz uma tabelinha dos ambientes da residência e aqui a gente faz uma previsão de carga. Então não é bem o final, tá? A gente vai prever a carga e depois a gente vai ver se isso é o suficiente para o nosso empreendimento. Então no caso eu teria 6.900 VA e teria 121.000 watts. Aí, para não fazer esse número astronômico, eu divido isso aqui por 1000 e eu tenho em quilowatts. Bem, então a intenção desse vídeo era isso, era explicar as diferenças de tomadas, né? E entender o que são tomadas TUI e TUG. Tomada de uso geral. Então as tomadas de uso geral são para esses tipos de equipamentos que são móveis ou portáteis. As tomadas TUI, tomada de uso específico, são para chuveiro, aquecedor, chuveiro, secadora de roupa, torneira elétrica, entre outros equipamentos que nós temos no dia a dia. Espero que você tenha gostado da explicação. Se gostou, por gentileza, dá um joinha, se possível, nos siga aí, se inscreva, ajude o canal a crescer e vamos dividir o conhecimento da melhor forma possível com todos os nossos amigos. Muito obrigado e até a próxima.